Fala, fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andréas Barreto no canal do Andréas Barreto, aqui nessa nova leva de vídeos que a gente está fazendo. E hoje eu queria fazer aqui um react para vocês, tá? Homem chora, homem não chora. Qual é o papel do homem, o papel do masculino? Eu queria fazer um react a esse vídeo do Alessandro Loyola. Antes disso, só um esclarecimento, tá, gente? O canal é a segunda divisão do André, né? A primeira divisão do André, eu falo estritamente por mim, já não é grande coisa, porque eu não me dedico exclusivamente à internet. Pelo contrário, né? Eu me dedico exclusivamente a outras coisas. A internet é um segundo, às vezes um terceiro plano. Mas isso aqui é muito bom, isso aqui funciona. A gente conhece pessoas que têm muito carinho por nós, por esse mecanismo, e depois pessoas que contribuem conosco por meio da compra dos nossos livros e eventualmente cursos, visita a institutos que a gente dá aula para assistir nossas palestras e tudo mais, né? Então, eu só queria fazer esse esclarecimento mais uma vez. O Oliver Talk é a primeira divisão. Aqui é a segunda. É para aquilo que não é tão assim, né? É legal, mas assim, o filé mignon tá lá. Aqui a gente tem o colchão mole, digamos assim. E eu queria falar uma coisa, mas assim, eu queria fazer algumas reflexões interessantes aqui e que eu acho importantes, que é, às vezes, o pessoal conservador ou de direita, e vou chamar assim só por falta de nome melhor e de agrupamento melhor, é, às vezes essa nossa galera perde a mão, perde a mão. Às vezes essa galera encarna demais o personagem e aí começa a virar esquerdista de sinal trocado. No sentido de, por exemplo, virar cagador de regra. Ah, agora você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você pode fazer esta listinha de coisas e você não pode fazer esta listinha de coisas. Porra, isso é a definição de cagar regra, né? E eu acho que essa não é muito a nossa parada. A nossa parada é, principalmente em certos, a respeito de certos conteúdos, cada um faça o que bem entender, assuma suas responsabilidades por fazer, não fique tentando racionalizar as suas abobrinhas, sua ideologia fajuta, as suas perversidades sexuais, né? E tudo isso são características muito revolucionárias de revolucionários do movimento revolucionário, né? Os caras querem universalizar o que eles gostam e criminalizar o que eles desgostam. E a gente faz todo um esforço de desconstrução disso, muitas vezes com veias ali permissivas, libertárias, né, tolerantes, de falar, não, o que não é que tem que criminalizar o que a esquerda não gosta. Não, você tem que ter todas as opções na mesa, cada um segue o barco com a sua opção, a depender do que a gente está falando, é claro, porque a gente não é relativista, é mais num sentido de uma exaltação da liberdade, né? Só que nessa brincadeira, às vezes as pessoas caem numas esparrelas e encarnam personagens e tem um elemento complicador disso, que é o corte. É o corte na rede social, é a viralização, o clickbait, essa coisa. Então, assim, cada vez mais as pessoas precisam falar coisas clickbaits, polêmicas, com ou sem aspas, porque isso vai gerar o corte, isso vai gerar. Blá, 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 e aí por aí vai, né? O motivador por trás dessas coisas é esse, e não uma crença genuína naquilo que está sendo dito. Antes de entrar propriamente no vídeo, eu vou falar disso, por exemplo, vou dar um outro exemplo. É, a gente critica muito a bizarrice, né, da turma que defende os animais, né? Então, assim, essa turma defende ideias absurdas. A ideologia subjacente dessa galera é uma ideologia anti-humana, é uma ideologia que é, acredita que os humanos precisam ser exterminados, diminuídos em quantidade, ah, acredita que os animais são equivalentes aos seres humanos. Todas essas ideias são ideias muito equivocadas,
muito perniciosas, né? Acreditam naqueles mitos de superpopulação, né? Portanto, acreditam em propostas de redução populacional por meio de engenharia social, né? E a gente combate tudo isso, né? Com muita razão, porque isso está errado. Só que tem uma galera, e normalmente não é a galera mais intelectualizada, é a galera do corte, da rede social, é a galera que às vezes até tem uma boa intenção, né? Porque, e muitas vezes essas pessoas vão melhor do que os intelectualizados, né? Quando criam um canal, quando criam um podcast, são pessoas que têm essa habilidade, têm o domínio do algoritmo, fazem isso muito bem, mas falta um mínimo arcabouço intelectual. Aí a galera, não, tem que matar. Ah, sei lá, teve um negócio do Carrefour lá que o segurança matou um cachorro à paulada, né? Ah, não, mas veja bem, também não podemos falar. Pô, gente, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Não há necessidade disso, né? A gente não precisa defender o sofrimento animal gratuito só porque a gente expõe as falácias, os equívocos e a perniciosidade das ideologias vegetarianas, veganas, verdes, né, etc, que estão nesse balaio. Aliás, o meio ambiente também é a mesma coisa, né? A mesma coisa o meio ambiente, né? Você rejeitar o ambientalismo é uma coisa, você achar que tem que passar o facão em todas as árvores é burrice. Então você, aliás, como o Roger Scruton diz muito bem naquele livro Filosofia Verde, né? A preservação do meio é um tema muito conservador. Então, a preservação do meio ambiente é uma espécie de. É claro, enquanto ideologia política, isso não surge no seio do conservadorismo. Mas a ideia de preservar o meio ambiente é uma ideia inicialmente, originariamente, conservadora. Né? Ela não é uma ideia revolucionária, não é. Isso daí, aí o que que começa a acontecer? A galera começa a encarnar o personagem, a falar, não, porque eu sou de direita, então acho que tem que passar mesmo a motosserra em todas as árvores. Foda-se tudo, todos, né? Tem que matar mesmo os bichos, não sei o quê. Esses trololós encarna o personagem. Aí esse personagem começa a te render certas coisas nas redes sociais, e aí você atinge o Rubicão, você dobra o cabo da Boa Esperança. Você virou refém do seu personagem. Aí você passa realmente a ter que defender essas coisas, né? Você fica racionalizando o seu personagem. E aí você entra numa espiral de loucura mesmo, né? De loucura. E quando a gente fala de masculinidade, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Existe aquilo que é verdade, que é um ataque à ideia do masculino, uma execração do arquétipo do masculino, e que isso precisa ser restaurado, porque senão a gente tem problemas sociais inimagináveis, né? As crianças passam a não ter uma figura masculina para admirar. Existem valores que são masculinos e eles precisam ser cultivados pelos homens. E esses valores masculinos, muitas vezes, eles dizem respeito à força, virilidade, é, é, maior controle emocional, né? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Só que a gente precisa tomar cuidado para não cair no personagem. E que é o que, inclusive, não só acontece com o Alessandro Loyola nesse vídeo, mas acontece com aquele cara da página Fúria e Tradição, né? Que ele fala: é, é, você tem que falar mijar e não ou urinar, por exemplo. Porque homem fala mijar. Porque ele fala assim: tome banho com a sua esposa. Vira uma listinha com cagação de regra, tá? É claro que em tudo. Isso também, gente, é aquele tipo de assunto que você tem que ter inteligência o suficiente para enxergar a nuance, né? Nem tudo é preto ou branco. Existe é claro que esse faz parte desse ataque à masculinidade uma revolução da linguagem, porque na verdade qualquer tipo de reprogramação social vai passar por uma reformulação da linguagem. Então tem um fundo de verdade quando ele fala, né? Não, você tem que ser polido, né? Você não pode falar mijar, você deve falar urinar. Ou você deve falar fazer pipi, fazer xixi. Claro, e óbvio que isso é uma grande bobagem.
né? Essa questão singularmente é uma grande bobagem. Você tem que abordar a questão do controle linguístico, né? Agora, sem cair numa cagação de regra, entendeu? Avança o essencial da mensagem. O cara pode estar completamente ciente do problema, ciente da mensagem, trabalhando para corrigir e de repente ele fala urinar. Não se apegue a isso, né? Só que o grande problema é, ao se apegar a isso, isso gera engajamento. Isso gera engajamento, que vai gerar mais inscritos, mais seguidores e que vai gerar mais clientes para os infoprodutos, para os cursos, para os novos livros e por aí vai. E aí você tem uma máquina que se retroalimenta de merda, né? Uma máquina que se retroalimenta de merda, porque aí o cara vai precisar inventar novas coisas. Tome banho com a sua mulher. Sim, se você quiser, faça isso. Acho que muito bom, né? Agora, não tem necessidade nenhuma de colocar isso como uma pauta, como uma bandeira. Não, seja homem, restitua os valores da masculinidade. Tenha noção de que existe uma diferença entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher, e que a sociedade sempre funcionou quando isso foi claro. Agora, se você toma banho com a sua mulher ou não, não sei, depende do banheiro da sua casa é muito pequeno, não dá. Para com essa bobagem, né? Seja um modelo de masculinidade para os seus filhos, isso sim, isso sim. Agora, vai ficar perdendo tempo com essas querelinhas, né? Mas o que que é? A pessoa cai no personagem, cria um personagem, vira refém dele, porque isso gera engajamento, e aí começa a cair numa racionalização desse personagem, porque senão ela vai ser obrigada a se desdizer, vai ser obrigada a se retratar, e vai também perder engajamento, e aí vai parar de vender o curso fajuto, o livro de bosta, esse tipo de coisa. Esse é um dos motivos. Vocês estão aqui, quem estiver vendo esse negócio, está num canal com 2.000 inscritos e um canal bem paradão. Por quê? Porque eu não aceito cair nesse tipo de coisa. Eu não aceito criar um personagem que eu não sou, falar coisas que eu não acredito e que depois eu vou ter que defender para manter esse personagem que gera um engajamento, para virar refém do algoritmo de rede social. Eu não vou fazer isso. Quem quiser fazer, obviamente, pode fazer, mas vai ter que enfrentar em algum momento esse desnudar, né, que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou soltar o vídeo agora. Esse exemplo, esse vídeo é exatamente tudo que eu falei. É o Alessandro Loyola falando quando que ele tem uma listinha pronta de ocasiões em que o homem pode chorar. Deduz-se que nas demais não pode. Mas vamos analisar. Não sei se eu vou fazer pausa no meio, né? Porque é um vídeo curtinho, de 3 minutos e 40. Ou eu faço uma pausa no meio, ou eu comento tudo no final e a gente encerra. Depois disso. Só que a gente está vivendo o quê? A segunda, terceira geração de homens que estão crescendo completamente órfãos desses referenciais. Nossa. Completamente órfãos. Mesmo os homens criados em famílias que tinham a presença de um pai, é muito provável que esse pai também cresceu órfão dos mesmos referenciais que você está órfão agora. Como é que seu pai vai te passar uma herança que ele não recebeu? Sim. É verdade. Então a gente está na segunda, terceira geração de homens que não entendem o que significa ser bom em ser um homem. Você quer ver um negócio que causa um espanto danado agora? Quando você fala o que é ser bom em ser um homem, homem não chora, porra. Homem não chora. Exceto em situações extremamente excepcionais. Aqui, na verdade, eu vou fazer uma pausa assim. Por quê? Alguém pode falar assim, pô, André, você é um cara que segue o Jordan Peterson, que fala coisas nessa mesma linha. Por que que você idolatra, embora eu não faça isso, mas a pessoa poderia dizer, né? Por que que você idolatra o Jordan Peterson e está criticando o Alessandro Loyola? É um viralatismo, né? É só porque é o Jordan Peterson e é só porque é o Alessandro Loyola? Não, não é isso. E as pessoas têm razão. O Jordan Peterson, ele fala uma coisa importante. Ele fala assim, quando você estiver num velório, num enterro, é, se você não chorar, é bom, né? Porque você vai poder ser uma fortaleza para as demais pessoas, né? Então, e mesmo que seja o enterro da sua mãe, do seu pai,
Né? Isso é uma coisa que eu sei que eu teria um problema muito grande. Mas, enfim, aqui eu não quero, e nem é o caso de fazer essa exposição. Mas eu já meditei muito sobre essa fala do Jordan Peterson, né? Então ele está falando que tenha um controle emocional para que numa situação como um velório, um enterro, você possa ser útil. Outras pessoas seja fortaleza para outras pessoas vão precisar de você, né? Eu acho que isso faz muito sentido, mas veja, ele está falando assim, ele está sendo muito menos específico, e o Loyola vai entrar na especificidade agora, né? Ele vai fazer a listinha que ele tirou da cabeça dele, que é de quando um homem pode chorar. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. E assim, isso tem que ser bem abrangente. Todo mundo tem que fazer essa reflexão. Você só viu seu pai chorar, seu avô chorar, eventualmente, nas situações que ele descreve? Ou será que você viu os seus. E será que você conhece bem seu pai e seus avós? Será que seus avós, então, são menos homens? Porque eles não seguiram a listinha do Alessandro Loyola sobre quando o homem pode chorar e não pode? Esse é o problema. Vira uma cagação de regra, vira um moralismo. É claro que, e o pneu do meu carro furou, aí seu pai chora. Porra, realmente tem alguma coisa errada com seu pai ou com você, né? Você tem as emoções à flor da pele. Vamos sempre pro geral, né, gente? O específico é muito de cada um, né? Eh, Você não pode, não deve, como homem, ter as emoções à flor da pele. Gritar histericamente por qualquer coisa, chorar histericamente por qualquer coisa. Isso é fato, isso é verdade. É isso mesmo. Agora, o Jordan Peterson não faz isso, e eu não vou subscrever listinha. Não, o homem não chora. Peraí. Façam esse teste que eu falei, né? É claro que pode ter uma pessoa que vai falar, não, realmente, meu pai nunca chorou. Talvez você nunca viu, ou talvez ele realmente nunca chorou. Mas será que essa é uma experiência generalizada? Eu tenho certeza que não, né? E será que todos os pais das pessoas que estão assistindo e vendo, e avós, estão se enquadrando nessa problemática que o Alessandro Loyola está colocando? Já vieram estragados? Será que esse é o caso? Ou será que o problema é a cagação de regra? É a cagação de regrinha, é o exemplinho específico para polemizar, para viralizar, para virar, para fazer a mitada, para fazer a lacrada invertida, para fazer o corte. Reflitam sobre isso, né? Reflitam sobre isso. Agora, a gente vai ser brindado com a lista de situações em que o homem está autorizado a chorar. Você acabou de encontrar o segundo pedaço do seu filho depois do acidente do carro. Você encontrou da cintura para cima e agora você encontrou da cintura para baixo. Vai dar para poder enterrar o corpinho dele inteiro. Nessa hora você pode chorar. Você acabou de entrar em casa e encontrou sua mãe quase fermentando. Porque ela morreu há 3 dias e ninguém viu. E você abriu a porta da casa e tá um cheiro desgraçado e você encontrou sua mãe morta no chão da cozinha. Aí você pode chorar. Você está baixando o caixão do seu pai, que você ajudou a vestir pro velório. Você foi buscar a roupa e ajudou a vestir o corpo do seu pai. E agora você está baixando o caixão do seu pai na cova. Tudo bem, você pode chorar. Você ganhou um prêmio? E você vai chorar? Seu filho nasceu? E você vai chorar? Sua mulher terminou com você? E você vai chorar? Você foi mandado embora do emprego? E você vai chorar? Que diabo de homem você é? Você não é um homem, você é um verme. Homem não chora, porra. Isso é ser bom em ser um homem. Homem não se faz de vítima. Homem não reclama, homem age. O homem, ele tem força. Física. Física. Sim. Não é aquele cara correndo na praia que a tetinha vai balançando igual 2 meias com a moeda na ponta. O cara é duro. Você pega no cara, o cara é duro. É duro. É firme. Ele é fisicamente forte. E mais do que isso, ele é mentalmente forte. Não tem como quebrar. Para poder parar o Edu, só prendendo ele numa solitária ou matando. Porque o cara é imparável. Ele põe um troço na cabeça dele,
Ele passa por cima de abismo, correnteza, cachoeira, atravessa tornado. O bicho é uma força da natureza. Se ele botar um troço na cabeça, ninguém para, Edu. Forte. Fortaleza mental. O Edu é corajoso. Cara, ele é ousado, ele é destemido. Ele liga um foda-se pras críticas e fala, isso aqui é o certo, é isso que eu vou fazer, acabou e pronto. Ah, mas Edu, o que as pessoas vão pensar? E desde quando me importa com o que os outros estão pensando? Mas não pode ser assim, Edu. Porra. Foda-se. Corajoso, destemido. Foda. O Edu é honrado. Eu sou forte e corajoso, mas eu não vou passar por cima das cabeças das pessoas que não merecem. Eu não vou atropelar uma pessoa que está em necessidade, uma situação vulnerável, só para poder mostrar que eu sou o fodão. Eu não faço isso, eu tenho um código de honra. Eu não vou vender minha imagem ou minha opinião a troco de banana. Lembra que ele está conversando? Um Sim. homem só morrerá honrado se ninguém oferecer o preço correto. Porque todo mundo tem seu preço. Mas esse cara honrado coloca o preço dele tão alto, que a possibilidade de alguém oferecer aquele preço é praticamente nula. Então ele nasce honrado, cresce honrado, morre honrado. Esse vídeo aqui é apenas. Então, gente, é isso aí, né? Até, veja, eu acho que, revendo agora o vídeo novamente, eu acho que até o saldo do vídeo é positivo, né? O que é uma pena, porque se perde no problema que eu falei, e às vezes alguém pode jogar o vídeo, a mensagem integralmente fora por causa daquilo, né? É claro que existe um sentido verdadeiro naquele, você perdeu seu emprego, você não pode chorar. Realmente, eu acho que há algum sentido nisso, né? Agora, eu não gosto desse exemplo, porque assim, de repente aquela pessoa, ela é arrimo de família, a mãe tá doente, o filho precisa de leite especial, a pessoa tem uma idade que o mercado de trabalho já vai ser potencialmente eh, uma potência de rejeição para ela. Será que essa pessoa. Quem sou eu para falar que este homem não pode chorar? E aí, esse é o problema da cagação de regra, da listinha. É claro que o cara da Faria Limer, perdeu o emprego de corretor da Bolsa aí essa semana que vem ele vai estar em outra, porque isso é assim mesmo. Aí esse cara se debulhou 2 noites em choro. É claro, neste exemplo, tá dentro do que ele tá falando. Realmente, não é uma atitude nobre masculina. Este exemplo que eu dei. Agora, o exemplo anterior, e aí? Você vai apontar o dedo na cara deste sujeito e dizer que ele não é homem, porque ele chorou, porque talvez. E mesmo que eventualmente ele consiga um emprego, mas a família dele vai ficar 3 semanas na obscuridade, se a mãe vai ter assistência, se o filho vai ter o leite que precisa ter, porque ele perdeu o emprego por algum motivo, eu não vou ser essa pessoa. Não vai ser eu que vou apontar o dedo e falar: você é um bosta, você não é homem, porque você chorou quando você perdeu o seu emprego. Né? Você só pode chorar que a sua mãe morreu dentro da situação que ele falou. Fora, eu subentendo, pelo que ele falou, que fora do exemplo que ele deu, você não pode. Ah, sua mulher, você teve um filho, não pode chorar. Pô, mas de repente você e sua esposa oraram, rezaram muito por isso, fizeram tratamentos. Esse é um objetivo de vida do casal. Aí seu filho nasce, você não pode chorar, por quê? Porque um cara tá cagando regra na internet, né? Eu não sei, gente, eu acho isso não tem nada a ver. Como eu disse, é se perder no personagem. A essência da mensagem está correta, mas o exemplo é péssimo. Fazer listinha é péssimo. E os exemplos, não fazer qualquer listinha é péssimo, e os exemplos são péssimos, porque a gente só pode bater o martelo deles serem efetivamente algo ruim conhecendo contexto. Pô, você tá no seu terceiro filho, sua mulher é saudável, você é saudável, tá tudo bem. Nasceu o terceiro, pô, de boa. Você não precisa chorar por causa disso. De boa. Agora, o exemplo é o que eu dei anteriormente. Não. Alguém vai lá na maternidade, você vai estar chorando. O doutor Alessandro Loyola vai ser o obstetra do parto. Ele vai sair, vai falar: seu filho nasceu. Você vai começar a chorar, ele vai colocar o dedo na tua cara, vai falar que você é um bosta
e que você não é homem porque você tá chorando, que é o objetivo de vida seu, da sua mulher há 2, 3 anos, você foi espiritualmente orientado pelo seu padre, foi medicamente orientado por um médico que trata de problema de fertilidade, mas você não pode chorar porque o doutor Alessandro Loyola falou num corte do podcast Papo Mil Grau que você não é homem se você fizer isso. Ah, não dá, né, gente? Sinceramente, não dá, tá? Eu não aguento isso. Isto é, sabe o que que é isso daí? É a lacração da direita, né? É a lacração conservadora. Que eu acho que no longo prazo, esse tipo de atitude, né? Quando a gente tinha só a lacração da esquerda, não tinha lacração da direita. Tinha combate à lacração da esquerda. E argumentos, fatos, lógica, sugestão de livros por parte da direita. Bastou a direita se estabelecer minimamente que ela começou a se comportar igual à esquerda. Tudo é lacre agora. Tudo é o lacre, tudo é a mitada. Por isso que eu falei, eu não vou votar em nenhum candidato real ou supostamente de direita ou conservador que vive de fazer lacre na internet. Fazer videozinho para viralizar no TikTok e no Instagram. Vá para a puta que pariu. Para o raio que o parta. Vá lacrar no inferno. Mesmo que seja lacre invertido. O cara quer ser um funça público, que normalmente ele mete o pau nas lacradas dele. Quer ser um funça público de luxo. Vai ter uma porrada de privilégio. Vai custar uma grana bizonha pro Estado, para sustentar ele, o gabinete e os benefícios, sem falar do por fora, se rolar, né? Então ele quer ser um funça de luxo para ficar dando lacrada, dando mitada. Isso vale para tanto para alguns conservadores por aí, quanto para turminha de MBL, que é pior ainda nisso, eu acho, né? Eu não voto nessa gente. Não voto. Se me perguntarem, vou queimar. Mas eu não vou me engajar numa campanha. Eu não vou fazer uma listinha. Eu não vou falar, fulano, beltrano, ciclano é um filho da puta, não vote nele, não sei o quê. Eu não vou fazer isso, né? Até poderia, mas não vou. Mas se alguém me perguntar, e o fulano? Não, eu não vou votar. Não voto, não votarei, não votaria e não recomendo voto, tá? Porque esse daí é só um personagem, é um esquerdista invertido, não é alguém de direita, é um esquerdista invertido, tá? E isso pra mim não quero, não tem valor. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo, seja ele quando for. Curtam o canal, curtam o vídeo, sigam e nos aguardem aí. Até a próxima. Um forte abraço e até lá.